Meu nome é Rita, eu sou do canal Terminal e hoje nós vamos falar de câncer aos 30 anos. Você que está nos assistindo, curta o canal, aperte o sininho e se inscreva aí, que é importante para a divulgação do tema. A nossa entrevistada de hoje chama-se Helena D'Angelo Birkach. Ela é mãe, é uma moça linda, jovem, tem uma filhinha de 13 meses e está curada de CA há um ano. Vamos saber um pouquinho dessa história tão bacana. Roda a vinheta. Helena, conta um pouco da sua história para a gente, que eu te conheço de longa data, mas eu acho que a sua história é muito linda, muito incrível, e as pessoas precisam conhecer. Então, queria agradecer primeiro o convite da Rita, fiquei super feliz por esse convite e estou aqui mesmo de coração aberto para contar um pouquinho da minha história. Com 31 anos, eu descobri um nódulo no meu seio, na minha mama direita, e esse nódulo cresceu assim exponencialmente rápido, ele era bem externo, e eu corri logo para a minha ginecologista, fiz alguns exames. O primeiro que eu me lembro foi ultrassom, e já de cara saiu uma alteração, e pedindo para realizar outros exames. Já fui para mamografia também, coisa que não era comum, né? Você realizar uma mamografia antes assim, aos 30 anos, normalmente é a partir dos 40, né, que é pedido esse exame. E também deu alterado, e ela me encaminhou para um mastologista. Lá ele me seguiu pedindo, fazendo biópsia, exames mais específicos para a gente achar o diagnóstico correto, e foi aí que deu um carcinoma invasivo triplo negativo, e foi o que na época eu tive. E aí vem aquele desespero, muito nova e medo, enfim, correndo atrás de médicos, né, para me sentir segura com relação ao tratamento adequado que eu poderia fazer. E foi muito bom, porque eu recebi uma indicação de uma mãe de uma amiga minha especial, que também fazia tratamento com essa oncologista, e ela me acolheu, e foi com ela que eu fiz todo o meu tratamento. E logo de cara ela já me falou que eu precisava correr para fazer químio, porque era muito invasivo e ele estava crescendo muito rápido, né? Podia ter um prognóstico pior. Então eu comecei logo fazendo quimioterapia, fiz 12 sessões, 4 sessões de quimio vermelha, 12 da branca, né? No total foram 16 sessões de quimioterapia ao longo de 6 meses. E as primeiras, para uma menina de nova, né? Com toda a minha feminilidade, enfim, eu fiquei super mal na época de questão de perder o cabelo e perder pelos e o rosto inchado. Fiquei super. Eu sei que na época tinha a questão que era para o meu bem, né? Fazer o tratamento, mas essa questão também da minha vaidade falou bem alto, assim. Mas fui levando e sofri bastante com o tratamento, com a nossa parte de debilitar, né? De ficar bem debilitada, perder peso, falta de apetite. E eu estava terminando, eu tinha muitas coisas acontecendo comigo ao mesmo tempo naquela época. Eu estava terminando a faculdade, então eu tinha que cumprir alguns estágios ainda, presencial. Então eu fazia a sessão de químio, ficava uma semana em casa de licença
médica e depois retomava para os meus os estágios que eu tinha que cumprir. Na época eu estava me formando em fisioterapeuta e consegui terminar, graças a Deus, deu tudo certo. E depois veio a sequência, né, do tratamento que a minha médica propôs na época para mim, depois da químio, fui direto para a cirurgia, no dia 13 de outubro, eu nunca vou esquecer, porque foi um dia seguinte depois do meu aniversário, então ganhei de presente uma cirurgia, que também fui com medo, mas fui mesmo assim, né? É sempre assim, o medo toma conta da gente, mas a gente segue em frente e passa por ele, e depois eu vi que foi o melhor que podia acontecer, e deu tudo certo. Eu fiz uma mastectomia bilateral, como prevenção, né? O câncer estava na mama direita, mas acabei fazendo, o médico optou para fazer nas duas retiradas, né? Retirei as duas mamas e coloquei prótese já na própria cirurgia, coloquei prótese. E foi isso. Depois veio radioterapia, recuperei bem da cirurgia durante o pós-operatório. Tive o acompanhamento de uma fisioterapeuta muito boa, que fez todo esse trabalho de reabilitação do meu braço, da mama, de movimento, de amplitude de movimento. E depois aguardei mais alguns meses para poder começar a radioterapia. Fiz a radioterapia, 30 sessões de rádio, todo dia, né, de segunda a sexta. Na época, eu não lembro se também tinha aos finais de semana, mas era todo dia, seguido, a sequência, não podia pular nenhum dia. Tive pouca, não me lembro quase muito de ter tido alguma reação, algum efeito colateral, pouca queimadura na pele. O cansaço já era um cansaço, acho que ao longo de todo o tratamento, não era tanto só da rádio, dava uma moleza, mas acho que já era um cansaço geral, assim, no tempo desses meses todos de tratamento. E sempre acompanhando, fazendo exames. No final da rádio, retornei a fazer o PET scan e alguns exames para confirmar mesmo se estava tudo bem. E, enfim, tive o resultado que eu estava curada. E sempre eu ficava esperando essa resposta, né, ao longo do tratamento. Acho que é o que a gente mais quer esperar, ouvir do médico, que você está curada. Mas a minha médica, que ela é minha médica até hoje, fala: Helena, uma vez que você tem câncer, para o resto da vida, você vai ter esse acompanhamento oncológico. Então, é maravilhoso que você está curada, mas é um tratamento para o resto da vida. Né? Não tenha medo, não fique mal por conta disso. Vida normal, né? Segue sua vida, seja feliz e vamos embora. Mas eu vou estar sempre aqui, eu quero sempre te ver. A gente vai só espaçando um pouco mais as consultas agora. E assim segui minha vida, casei, me formei, trabalhei, e depois de 5 anos, exatos 5 anos, eu já tinha nesse período, eu e meu marido nos casamos e pensávamos muito em engravidar, né? E conversava bastante com a minha médica oncologista para saber que momento que seria melhor por conta, né, por eu ter tido câncer, a questão hormonal, se poderia influenciar. E ela sempre me apoiou. Ela sempre me apoiou. Depois de 2 anos e meio, assim, já da primeira vez que eu tive, ela já me liberava para eu poder engravidar, né? Tentar engravidar. Eu ainda ficava relutei mais uns 2 anos, com um pouco de medo, né? Tinha medo de engravidar. E aí sim, depois de 5 anos eu terminei o tratamento, eu consegui engravidar da Maria Luísa, e lá para o 8º mês de gestação, eu percebi, fazendo o autoexame, também um nódulo na minha axila, e conversei com a minha ginecologista obstetra e já
ela já, pelo meu passado, né, o meu histórico, ela me encaminhou também para fazer alguns exames, e lá veio também o diagnóstico de câncer de mama, né, na região axilar, e foi uma recidiva do que eu tive. Então, era uma recidiva do triplo negativo, e eu realmente daí fiquei sem chão também de novo. Estava muito feliz, um momento muito feliz da minha vida, assim, de realização pessoal, com meu marido, e realmente jamais também poderia imaginar. Até penso qual das duas notícias foi mais impactante. Até hoje acho que eu não consigo chegar num consenso se foi a primeira ou se foi a recidiva, porque foram momentos muito distintos, mas ao mesmo tempo importantes da minha vida. E assim, e aí veio um pânico de não saber o que teria que fazer, se começaria por químio ou por cirurgia, mas como eu já estava no final da gestação, os médicos optaram por eu fazer a cirurgia primeiro, para retirar o tumor, e depois pensarmos quando a Maria Luísa nascesse, que já faltavam praticamente um mês para ela nascer, e aí sim eles pensariam no tratamento na continuação. E aí foi o que aconteceu. Eu fiz a cirurgia no dia 19 de dezembro. A Maria Luísa tinha 36 semanas, estava grávida de 37 semanas. E foi ótima a cirurgia. Nunca tive, acho que, tanto medo. Acho que eu tive mais medo dessa vez do que da primeira. Eu acho que eu tinha medo de perder a minha filha e de acontecer alguma coisa com ela. E aí, mas foi, acho que tudo muito bem orquestrado, e nunca me senti tão protegida durante a cirurgia, porque tinha a minha obstetra acompanhando a cirurgia, e ela me deu maior apoio também ali antes, né, no pré, e ali para começar, para tomar anestesia, tudo me deu um medo absurdo, e ela ficou ali firme comigo. Depois, quando eu acordei da cirurgia, estava tudo bem. A nenê não nasceu prematura, porque tinha esse risco dela nascer prematura, né? Ter um parto ali durante a cirurgia, mas não aconteceu. Ela seguiu lá comigo. E aí, depois, com 39 semanas, sim, ela nasceu. E eu recuperei super bem da cirurgia. Como eu já tinha passado por isso, eu já sabia mais ou menos como fazer alguns movimentos, e o pós-operatório também eu já tinha passado, né, por ele, aí foi muito mais tranquilo, muito melhor, e a dinâmica também dessa recuperação foi, foi muito melhor. Eu acho que eu estava tão preocupada com o nascimento da minha filha que eu tirei de letra essa segunda cirurgia. E aí, depois que ela nasceu, esperamos pelo menos os primeiros 2 meses. A minha médica optou que ainda dava para esperar antes de começar a quimio, para poder vivenciar um pouco o puerpério, né, o pós-parto com ela, com a Maria Luísa, e curtir essa parte de amamentação. Eu não pude amamentar, porque como eu tirei a mama, né, então eu não pude amamentar. Não foi um martírio para mim, ou não me senti, realmente não foi algo que pesou para mim o fato de não poder amamentar. Eu achei que seria algo que me machucaria muito não poder amamentar. Mas quando eu vi a minha filha na maternidade, já ali do meu lado, tomando um copinho assim que eles dão, com o leite já, e ela sabendo tomar aquele leite no copinho, assim, para mim aquilo foi libertador, assim, e eu ficar tranquila que ela sobreviveria sem o meu leite, e que estava tudo bem, sabe? E aí foi isso, seguimos, passaram-se esses 2 meses, eu pude começar o tratamento, a quimioterapia. Essa segunda vez, eles optaram por fazer 4 sessões de quimioterapia somente, dessa vermelha mais forte, a cada 15 dias.
eu já sabia como era, né, por conta da primeira vez, então também já me preparei melhor, essa parte física, eu me movimentei mais, toda vez que eu fazia quimioterapia, eu voltava, eu descansava, mas eu já no dia seguinte sempre me movimentava, colocava a neném no carrinho e saía para passear com ela, aquilo fazia um bem, maior bem para mim, acho que foram essas caminhadas que eu fazia diariamente com ela ao longo do tratamento da quimio. Foi muito importante eu estar me movimentando. E depois das 4 sessões de químio, terminando, eu fiz mais 30 sessões de rádio também. E aí foi também super tranquilo, mas eu já estava bem cansada e angustiada já de, assim, putz, por que comigo de novo? Não aguento mais, sabe? E com a minha filha, tendo que deixar minha filha em casa e todo dia indo fazer rádio. Mas, no fim das contas, a gente sempre tira o lado bom, né? Foi importante eu ter feito, e que bom que eu descobri esse nódulo também cedo, né? A tempo de poder fazer todo esse tratamento. E basicamente foi isso, Rita, assim, um resumo prolongado de como eu descobri o meu câncer e os dois, né? Foi assim. É muito importante, para mim foi muito importante essa conversa com a Helena, porque quando eu tirei os linfonodos, que são as glândulas que são embaixo da axila, normalmente quando você faz uma mastectomia, ou até tiram uma parte só, eles tiram esses linfonodos porque eles podem espalhar o câncer para o resto do organismo. Uma hora dessa a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. E grande parte, assim, eu diria a maioria das pessoas com quem eu conversava sobre isso eram muito pessimistas em relação a o que ia acontecer com o braço. Né? Eu sou uma pessoa que trabalha com arte, com desenho, com pintura, e carrega um material, meu organismo precisa muito do meu braço. Eu já entrei em pânico de ouvir de muita gente que o braço perdia metade, positivamente metade dos movimentos, e que era para me preparar. Não quero aqui diminuir a dor de quem tem problema, porque tem gente que fica com sequelas muito graves e fica com o braço super inchado, tem que usar meia elástica no braço, tem que fazer um monte de coisas, porque realmente tem problemas sérios que podem acontecer. Mas foi importante para mim conversar com duas pessoas, uma delas foi a Helena, que foi muito positiva a conversa. E como ela é fisioterapeuta e ela é uma pessoa que tem formação de balé clássico, é uma pessoa que sempre teve coisas com o físico, né? Ela falou para mim, Rita, vai em frente. Eu tomava até remédio para dor para fazer exercício, mas eu nunca deixei de fazer. Então ela me orientou sobre que movimentos eu podia fazer e tal. E foi maravilhoso, porque desde a hora que eu saí da cirurgia, eu já comecei a movimentar esse braço com medo de perder o movimento dele. E hoje realmente não tem problema, lógico, tem uma dor, tem uma parte da musculatura que você não sente, fica anestesiado para sempre, mas o braço está quase assim que normal, vamos dizer que 90%. A Helena tem muito crédito sobre isso, porque ela me colocou para cima e ela fez eu seguir. E até parar para ver outras coisas físicas comigo, porque eu faço rádio agora e realmente também me sinto muito cansada, mas eu não parei de me exercitar. A partir dessa história do braço, eu comecei a tentar recuperar tudo que eu perdi esse ano todo, toda a massa muscular e tal. Então, eu queria saber da Helena o que ela achou
que teve a relação do fato de ela ser fisioterapeuta com essa história de se movimentar, de andar com a bebê e de mexer braço, de fazer exercício, se, se ela acha também, como eu acho, que foi pelo fato de ela ser uma pessoa que já vem há muito tempo mexendo com isso, com o seu corpo, né? É isso mesmo, Rita. Eu acho que fez toda a diferença, que foi fundamental essa minha vivência, como você falou, da dança e da fisioterapia, foi fundamental para me dar essa. Eu sentia falta de movimentar o meu corpo e tinha medo de dele ficar preso ou travado de alguma forma. Mas eu também queria dizer que mesmo as pessoas que não têm essa vivência, que não tiveram, né, essa vivência com dança ou com a fisioterapia, que às vezes não está na essência da pessoa o movimento, que de alguma forma pode ser um despertar para um novo corpo, né? E daí, a partir daí, fazer uma nova trajetória de movimento com esse corpo, né? Então, procurar informação de como fazer, ou por algum profissional, ou mesmo sem, se não tiver acesso a um profissional, buscar vídeos. Na internet tem muita informação, claro que tomar cuidado com a informação, mas é um diferencial muito grande trazer esse movimento para esse corpo novo, né? Essa nova formato do corpo. Então, para mim, na minha vivência foi excepcional. Assim, eu sentia falta de movimento. Então, eu sim fazia todo dia quando eu voltava, não no dia da quimio, mas no dia seguinte, deitada na cama, porque às vezes a gente não tem nem condições de ficar em pé, ou de andar, ou de fazer alguma outra coisa. Então, deitada na cama, eu já começava alguns movimentos de movimentação de quadril e ombros e braços, tentando mexer todas as articulações. A sensação que eu tinha é que eu precisava fazer a químio que estava tomando todo o meu corpo, eu precisava fazer aquilo circular, sabe? Então eu sentia que movimentando todo o meu corpo aquilo ia bombear de alguma forma e eu ia conseguir expelir o que não fosse necessário ficar comigo. Então, eu sempre, todo dia, fazia esses movimentos e eu sinto que as dores do meu corpo, que é natural a gente sentir na quimioterapia, até mais do que na rádio, né? As dores diminuíram muito conforme eu ia fazendo os movimentos. E no pós-operatório também, principalmente como você falou, Rita, a questão, né, da reabilitação, tanto na amplitude de movimento do braço, né, que a gente tem medo de perder esse movimento, e na prevenção de edema, né? Então, muito movimento mesmo. Simples, né? O levantar um braço, a respiração, acho que tudo começa por uma respiração. Antes de qualquer coisa, você parar e respirar, sentir o seu corpo, acho que é o começo para qualquer movimento. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que fez toda a diferença a minha vivência na dança e como fisioterapeuta. Sim, mas isso serve para todo, está aberto para todo mundo. Tem mais uma coisa que eu queria te questionar, assim. Eu sei que você perdeu a sua mãe, que era uma amiga muito querida, uma pessoa maravilhosa, muito cedo. E em 2018, que é uma coisa recente, você perdeu seu pai também. Como foi essa sua rede de apoio? Quem te ajudou a segurar essa barra? E o que você tem a dizer sobre isso, sobre essas pessoas que cuidam da gente, né? Nossa, não tenho palavras para dizer. Realmente, eu perdi muito nova, né? Meus pais.
meus pais maravilhosos. Se eu começar a falar deles aqui, eu vou chorar muito, mas de agradecimento, de emoção mesmo, porque eles são eternos, vão ser eternos para mim. Mas, assim, a minha rede de apoio, meu marido, eu não tenho o que falar dele, porque ele está comigo, sabe aquela pessoa que está com você na saúde, na doença? Ele sempre esteve comigo. Desde o momento que a gente namorava e eu tive a primeira notícia de câncer, e a gente estava nessa transição para morar junto, né, dar um passo maior de construção, de vida e tudo mais, ele esteve comigo, ele abraçou a ideia e falou, não, vem comigo e vamos juntos. Então, assim, essa rede de apoio, eu digo que o meu marido foi o pilar, o Alexandre foi o pilar de tudo isso. Eu acho que sem ele eu não sei, eu conseguiria também, sim, mas ele foi essencial. E os meus tios, né, irmãos e irmã dos meus pais, então tanto o lado da minha mãe quanto do meu pai, meus tios deram também muito esse suporte. E a família do Alexandre também, a minha sogra, eu não tenho também o que dizer, o tanto que ela foi importante, a família toda, os irmãos também do Alexandre foram importantes. Então, essa foi a minha rede de apoio. Eu não tinha um núcleo próximo de pai e mãe, mas todo esse contexto em volta foi super importante. Então tá, Helena. Você tem mais alguma coisa que queira falar para as pessoas? Algum recado? A gente acaba se emocionando, né, assim, de falar, enfim, mas o que eu queria dizer, eu acho que é não desista, não desista. Independente do diagnóstico que você tenha, não desista. Viva cada dia como se fosse único. Parece simples, repetitivo, né? Aquele sempre essa história, mas eu acho que é isso, é o simples. Viver cada dia, não se preocupar com a próxima etapa do tratamento, como é que vai ser lá na frente. Viva o hoje, aproveite o hoje, o presente. E é isso, eu queria agradecer muito, eu adorei essa entrevista, Rita, obrigada. Obrigada a Você sabe você. que você está no meu coração. Obrigada a você, minha linda. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, chegamos ao final desse vídeo. Muita gratidão, Helena, que deu esse depoimento lindo. E para vocês que chegaram até aqui, não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Um abraço.